Hoje, 29 de janeiro, o mundo acordou com uma notícia que pode redefinir o conceito de segurança global. A administração americana anunciou um projeto audacioso, quase saído de um filme de ficção científica: o Domo Dourado. Apresentado como o escudo antimísseis definitivo, essa iniciativa promete criar uma barreira impenetrável no espaço. Mas o que exatamente é esse Domo Dourado e por que ele está causando tanta agitação? Vamos desvendar essa história. A inspiração para o Domo Dourado vem de um sistema já conhecido e testado em combate: o Domo de Ferro de Israel. No entanto, a versão americana eleva essa ideia a uma escala orbital. Imagine uma constelação massiva com milhares de satélites em órbita baixa da Terra. A missão deles é simples, mas tecnologicamente complexa: detectar e destruir qualquer ameaça, como mísseis balísticos e os temidos mísseis hipersônicos, ainda na fase inicial de seu voo. Isso significa neutralizar um ataque antes mesmo que ele possa se tornar uma ameaça real para o solo. A ideia é criar um reflexo tão rápido que o adversário nem saiba o que o atingiu. Para que essa rede de satélites funcione com a precisão de um relógio suíço, ela precisa de um ponto de comando e controle na Terra. E é aqui que a Groenlândia entra em cena. Washington classificou oficialmente o território como vital para o sucesso do projeto. Por quê? A localização geográfica da Groenlândia é estratégica, oferecendo uma visão privilegiada do Ártico e das rotas de voo que mísseis intercontinentais poderiam usar. Seria lá que os principais sensores terrestres e os centros de comando para os interceptores espaciais seriam instalados. A ilha se tornaria efetivamente os olhos e ouvidos do Domo Dourado. O problema é que essa escolha estratégica não veio sem um preço. Os Estados Unidos não estão apenas pedindo para usar o espaço aéreo e orbital sobre a Groenlândia. Eles estão insistindo em ter controle total sobre todo o tráfego orbital nessa vasta região. Isso significa que qualquer satélite de qualquer país que passe por essa zona estaria sob a vigilância e potencialmente o controle americano. E essa exigência acendeu um alerta vermelho em capitais ao redor do mundo. A comunidade internacional reagiu imediatamente. Países com programas espaciais ativos, como Rússia e China, veem essa medida como uma tentativa de militarizar o espaço de forma unilateral. Eles argumentam que o Tratado do Espaço Sideral, que rege as atividades espaciais, prega o uso pacífico do cosmos e que o controle de uma nação sobre uma área orbital inteira viola esse princípio fundamental. A Europa também expressou preocupação, temendo que essa escalada transforme o espaço em um novo campo de batalha, colocando em risco satélites civis essenciais para comunicação, navegação GPS e monitoramento climático. O Ártico, que já era uma área de crescente tensão devido ao derretimento do gelo e à abertura de novas rotas comerciais e acesso a recursos naturais, agora se tornou o epicentro de uma disputa por soberania tecnológica. Não estamos mais falando apenas de navios e bases militares no gelo, estamos falando de controle orbital. A nação que dominar essa nova fronteira terá uma vantagem estratégica sem precedentes sobre todas as outras. É uma nova corrida, não apenas armamentista, mas espacial e tecnológica. Vamos entender melhor como essa tecnologia de interceptação funcionaria. Ao contrário dos sistemas de defesa tradicionais, que tentam abater um míssil quando ele já está se aproximando do alvo, o Domo Dourado atua na fase de impulso. Essa é a fase inicial do voo, quando o foguete do míssil ainda está queimando, gerando uma assinatura de calor intensa e se movendo de forma relativamente lenta e previsível. Atacar nessa fase é muito mais fácil. Os satélites do Domo Dourado seriam equipados com sensores infravermelhos ultrassensíveis para detectar esse lançamento em segundos. Uma vez detectada a ameaça, a informação seria transmitida instantaneamente para o satélite interceptor mais próximo, ou Kill Vehicle, como é chamado no jargão militar. Esses interceptores não carregam explosivos. Sua arma é a própria energia cinética. Eles são projetados para colidir diretamente com o míssil inimigo a velocidades hipervelozes, desintegrando-o completamente pelo impacto. É como acertar uma bala com outra bala, só que no espaço e a milhares de quilômetros por hora. O desafio é a coordenação e a velocidade de resposta de toda essa rede de satélites. A insistência americana pelo controle total do tráfego orbital sobre a Groenlândia se justifica, do ponto de vista deles, pela necessidade de evitar falsos positivos e garantir que nenhum outro objeto interfira na operação dos interceptores. Eles argumentam que, em uma crise, não haveria tempo para negociar ou pedir permissão. A decisão de interceptar precisaria ser tomada em frações de segundo. No entanto, para o resto do mundo, isso soa como a criação de uma zona de exclusão espacial, um precedente perigoso que poderia ser replicado por outras potências em outras partes do globo, fragmentando o espaço em territórios controlados por diferentes nações.
Essa situação nos coloca em um território diplomático e tecnológico completamente novo. As regras que governam o espaço foram escritas durante a Guerra Fria, em uma era em que a tecnologia atual era impensável. Agora, essas regras parecem obsoletas. Será que precisamos de novos tratados internacionais para regular a militarização do espaço? Como podemos garantir que tecnologias de defesa, como o Domo Dourado, não se tornem, elas mesmas, armas ofensivas capazes de derrubar satélites de outras nações, cegando e paralisando seus sistemas de comunicação e defesa? A escalada no Ártico é um sintoma dessa nova realidade. A disputa não é mais apenas sobre quem tem mais mísseis, mas sobre quem controla a infraestrutura orbital que define o poder no século XXI. O Domo Dourado, anunciado como um escudo protetor, pode estar, na verdade, inaugurando uma era de instabilidade e desconfiança ainda maior, onde o céu acima de nós se torna a próxima grande fronteira de conflito. O projeto está apenas no início, mas suas implicações já estão sendo sentidas em todo o planeta. O debate agora é sobre o futuro. Os proponentes do Domo Dourado afirmam que ele tornará os mísseis nucleares obsoletos, forçando as nações a buscar a paz. Eles dizem que um mundo protegido por um escudo perfeito é um mundo mais seguro. Os críticos, por outro lado, alertam para uma nova e perigosa corrida armamentista no espaço. Eles temem que, ao tentar construir o escudo definitivo, estejamos, na verdade, forjando a espada que iniciará a próxima guerra. Uma guerra travada em órbita, com consequências devastadoras para todos na Terra. A história está sendo escrita diante de nossos olhos. O Domo Dourado é mais do que um projeto de defesa. É uma declaração de intenções sobre o futuro do poder global e o domínio da fronteira final. Vamos direto ao ponto. Os Estados Unidos deram um recado claro, quase uma intimação, à Agência Espacial Europeia, a ESA. A mensagem é a seguinte: ou vocês dão prioridade absoluta aos nossos satélites de defesa do Domo Dourado, ou nós vamos começar a restringir o compartilhamento de dados críticos de GPS com vocês. E quando falamos de dados críticos, não estamos falando só do mapa que você usa no seu carro. Estamos falando de informações de altíssima precisão, que são vitais para a aviação civil, para a navegação marítima, para operações de emergência e, claro, para a infraestrutura militar de toda a Europa. Para entender a gravidade disso, imagine um avião comercial tentando pousar em um aeroporto europeu sem acesso aos sinais de GPS mais precisos. Imagine navios cargueiros perdendo a rota no Atlântico Norte. Ou, em um cenário mais drástico, sistemas de defesa europeus ficando parcialmente cegos, porque a sua principal fonte de dados de posicionamento, o GPS americano, foi limitada. É um checkmate tecnológico. Os Estados Unidos estão essencialmente dizendo: o nosso escudo espacial vem primeiro. Seus sistemas precisam se adaptar ao nosso, ou vocês ficarão por conta própria. A exigência americana é bem específica. Eles querem que os aliados europeus integrem seus próprios sistemas de monitoramento espacial e de tráfego orbital ao padrão americano do Domo Dourado. Na prática, isso significa que os centros de controle na Europa teriam que operar sob um protocolo ditado pelo Pentágono. Os dados coletados pelos satélites europeus teriam que ser compartilhados de forma irrestrita e em tempo real com o Comando Espacial Americano. Em troca, a Europa continuaria a ter acesso total à rede GPS. É uma oferta de proteção com um preço altíssimo, a soberania. E é aqui que o dilema se torna histórico para a Europa. Por décadas, os europeus investiram bilhões de euros em um projeto que é o seu maior símbolo de autonomia tecnológica e estratégica, a rede de satélites Galileu. O Galileu foi criado justamente para que a Europa não dependesse do GPS americano ou do GLONASS russo. Ele é um sistema civil, controlado por civis, e essa é a sua grande filosofia. Agora, os Estados Unidos estão pedindo para que esse pilar da independência europeia seja, na prática, subordinado a um sistema militar americano. Ceder a essa pressão significaria abrir mão do controle sobre a sua própria infraestrutura espacial. A rede Galileu, o orgulho da engenharia e da cooperação europeia, se tornaria uma espécie de subsidiária do Domo Dourado. E isso cria um precedente perigoso. Se a Europa ceder no espaço, onde mais ela terá que ceder? A decisão sobre quais satélites têm prioridade de passagem, quais objetos são considerados ameaças, tudo isso passaria a ser definido por Washington, não por Bruxelas. É um golpe direto no coração do projeto de uma Europa unida e autônoma no cenário mundial. Por outro lado, o que acontece se a Europa disser não? O isolamento tecnológico seria devastador a curto e médio prazo. Apesar do Galileu estar totalmente operacional, a dependência do GPS americano ainda é enorme, especialmente em setores críticos que usam receptores duplos, ou que foram desenvolvidos ao longo de décadas baseados na tecnologia americana. Uma restrição no acesso ao GPS causaria um caos logístico e de segurança.
Voos comerciais poderiam ser cancelados, cadeias de suprimentos seriam interrompidas e a interoperabilidade militar dentro da própria OTAN ficaria seriamente comprometida. Afinal, como forças europeias e americanas podem operar juntas se não compartilham a mesma referência de tempo e espaço com a mesma precisão? É uma escolha entre a soberania e a segurança imediata. E essa decisão precisa ser tomada enquanto o mundo assiste com muita atenção. E quando digo o mundo, estou falando principalmente de Moscou e Pequim. Para a Rússia e a China, essa briga entre aliados ocidentais é música para os seus ouvidos. Eles têm acompanhado o desenvolvimento do Domo Dourado desde o início. E a sua posição é clara. Eles classificam o projeto como um ato de agressão e um risco gravíssimo à estabilidade global. Na visão deles, o Domo Dourado não é um escudo defensivo, mas sim uma espada. Ao controlar o espaço orbital sobre o Ártico, uma rota estratégica para mísseis balísticos e para a comunicação global, os Estados Unidos estariam adquirindo a capacidade de neutralizar qualquer ameaça, antes mesmo que ela se materialize. Isso quebra o equilíbrio do poder, a chamada destruição mútua assegurada, que manteve uma paz frágil entre as potências nucleares por mais de meio século. Se um lado acredita que pode lançar um ataque e se defender completamente da retaliação, a tentação de atacar primeiro aumenta exponencialmente. Tanto a Rússia quanto a China já declararam que, se o Domo Dourado se tornar totalmente operacional com o apoio europeu, eles serão forçados a desenvolver suas próprias contramedidas. Isso poderia incluir desde armas anti-satélite mais sofisticadas, capazes de derrubar os componentes do domo, até a criação de sistemas orbitais concorrentes, transformando o espaço em um campo de batalha literal. Estamos falando de uma nova corrida armamentista, mas desta vez ela não acontece na Terra, e sim centenas de quilômetros acima de nossas cabeças, em um ambiente que já está perigosamente congestionado. A reação de Moscou e Pequim adiciona uma camada extra de pressão sobre a Europa. Se a Europa se alinhar aos Estados Unidos, ela será vista como cúmplice de uma escalada militar que ameaça a estabilidade mundial. Se ela recusar, arrisca a sua própria segurança e a sua aliança mais importante. Não existe uma saída fácil. O que estamos testemunhando é, sem dúvida, o nascimento de uma nova ordem mundial. Uma ordem onde o controle do espaço, especialmente o espaço acima do Ártico, define quem dita as regras do jogo. O Ártico, com o derretimento do gelo, já estava se tornando uma nova fronteira para a disputa de recursos naturais e rotas comerciais. Agora, ele também é o palco principal para a disputa pelo domínio orbital. Quem controla a órbita baixa sobre o Polo Norte controla as comunicações, a vigilância e a defesa de todo o hemisfério norte. Essa disputa pelo teto do mundo está forçando todas as nações a escolherem um lado. A neutralidade está se tornando impossível. O ultimato americano à Agência Espacial Europeia é apenas o primeiro grande movimento nesse xadrez geopolítico de 3 dimensões. A resposta da Europa, seja ela qual for, vai gerar ondas de choque que serão sentidas em todo o planeta. Desde os corredores do poder em Washington, Moscou e Pequim, até a forma como usamos a tecnologia no nosso dia a dia. Para os Estados Unidos, o cálculo é claro. A segurança americana no século XXI depende do domínio espacial, e eles estão dispostos a pressionar seus aliados mais próximos para garantir essa supremacia. Para a Europa, é a hora da verdade. Ela é uma potência soberana capaz de traçar seu próprio destino, ou é um parceiro júnior em uma aliança liderada por Washington? E para o resto do mundo, a questão é se seremos capazes de encontrar uma forma de gerenciar essa nova fronteira de forma pacífica, ou se estamos prestes a exportar os nossos conflitos para a última fronteira da humanidade. A decisão da Europa nos próximos meses será um dos eventos geopolíticos mais importantes da nossa geração, e nós estaremos aqui para analisar cada desdobramento. O Domo Dourado é mais do que um projeto de defesa. É o catalisador de uma nova era, e o mundo está prendendo a respiração para ver como ela vai começar. Obrigado por nos acompanhar nesta análise aprofundada. A história está sendo escrita acima de nós, e entender esses movimentos é crucial para compreender o futuro que nos espera. Se você gostou deste vídeo e quer continuar por dentro das grandes questões geopolíticas do nosso tempo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Sua participação é fundamental. Até a próxima!